Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vai estar conosco neste dia, mais um dia que o Senhor tem nos concedido pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu aqui desde já quero agradecer a todos vocês, meus amados inscritos, que faz parte do meu trabalho, que as bênçãos do céu venham estar com todos vocês. Eu aqui quero trazer uma reflexão na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, e o verso 35 em diante, que vai contar a história do cego de Jericó. Leamos. Estou em Lucas, capítulo 19, o verso 35 em diante, que nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui relata a história de um cego de Jericó. Por que chama cego de Jericó? Que na realidade ele era o cego Timeu, filho de Timeu, o Bartimeu, filho de Timeu. Mas é porque ele aqui estava mendigando na entrada da cidade de Jericó. E Jesus, no seu ministério, passando por ali, ele ouviu dizer que Jesus ia passar pelaquela cidade. Esse cego, ele como judeu, ele conhecia a história, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia sobre o Messias. E ele também era sabedor dos feitos, porque a fama de Jesus se espalhou em cada cidade, pelos feitos, pelos milagres que Jesus fazia. E aquele cego, sabendo essa história, que ali ia passar Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, ele sabia que ali ele tinha uma oportunidade de ver novamente. Aquele cego estava com a convicção, tinha fé, que se ele chamasse pelo nome do Filho de Deus, porque ele chama Filho de Davi, nós sabemos, amados conhecedores da história, porque Jesus ele veio da descendência de Davi. E aquele cego conhecia, tanto que ele chama Filho de Davi. Esse filho aqui não é que Davi fosse o pai dele, mas naquela época, naquele tempo, a descendência que vinha daquela tribo, ou vinha daquela família, ele era considerado como filho, porque dali nasceria a continuação da família. Então ele conhecia a história, ele conhecia a lei. E agora esse cego, ouvindo falar que Jesus iria passar naquela cidade, ele não se calou. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ali a multidão era grande. E aquela multidão se incomodou com os gritos daquele cego. Aquele cego estava atrapalhando para eles. É tanto que os apóstolos mandam que ele se cale. Mas ele não adiantava falar: ô cego, não grita, não nos incomoda. Ele não se importou com as críticas, com a repreensão, porque ele tinha um objetivo, era a cura que ele queria, e ali ele sabia que iria passar, ou estava passando um que tinha poder para curar, para dar a sua vista. E aquele cego cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o grito daquele cego. É tanto que Jesus, ouvindo aquele grito, aquele pedido de socorro, Jesus manda o chamar. E quando aquele cego vem até Jesus, conduzido até Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça?
E aquele cego imediatamente respondeu: Senhor, que eu veja. Em outras traduções ele vai dizer: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus diz: recupera a tua vista. O interessante aqui, porque aquele cego, ele não era um cego de nascença. Ele cegou, diz o historiador, entre 13 a 16 anos. Ele ficou cego. Até quando ele era criança, ele não era cego. E diz a história que aquele rapaz era um trabalhador, e quando ele cegou, seu pai expulsou ele de sua casa, porque naquele tempo, um filho que nascesse cego ou coxo, seja de qualquer enfermidade, era considerado amaldiçoado, porque ele tinha nascido com uma enfermidade. E muitas famílias desprezavam. É por isso que agora ele estava mendigando, porque ele tinha saído da sua casa. Ele agora não era mendigando o pão de cada dia. Mas Jesus diz: torne a ver. E aquele cego viu. O interessante é que aquele cego não se importou com a dificuldade, amado. Trazendo por dia de hoje, muitas vezes nós estamos passando por alguma situação e nós queremos desistir. Ah, eu vou desistir, eu não posso mais. Está pesado essa carga que eu carrego. Não desista. Aquele cego não desistiu. Ele era cego, mas ele não desistiu do seu objetivo, que era receber a sua cura. E hoje eu não sei qual é a tua necessidade. Se é a necessidade de emprego, ou necessidade de cura, ou a necessidade financeira, ou o teu casamento, ou a questão com o teu filho, não desista. Busca aquele que pode te dar uma solução. Busca o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está presente. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi, está presente. E Ele pode todas as coisas. Ele pode resolver aquilo que tu não pode resolver. Aquele cego, ele não podia ter a visão, mas ele foi atrás daquele que podia dar a visão a ele. Foi o Jesus de Nazaré, o Nazareno, o filho de Davi. Assim ele clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia, porque Jesus é misericordioso. Oh, aleluia! Jesus é grandioso, Jesus é amoroso, e Ele é cheio de misericórdia. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele teve misericórdia daquele cego. E agora aquele cego vendo, olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que aquele cego vê é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus que tem todo o poder. Agora aquele cego, que agora não é mais cego, mas agora ele está vendo o seu Salvador. Oh, glória! E ele ali glorifica, ele ali sai glorificando, porque Jesus, a tua fé te salvou. Nós tenhamos que ter fé. Aquele cego teve fé porque ele não desistiu, ele foi atrás. E muitas vezes nós não queremos exercer a nossa fé. Nós não queremos colocar a nossa fé em ação. Você duvida. E quando nós duvidamos, nós não recebemos aquilo que buscamos a Deus, porque nós duvidamos. Nós temos que colocar a nossa fé em prática, assim como aquele cego colocou. Aleluia! E agora aquela multidão, aquele povo ali, e logo viu, seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus. Amado, quando você recebe algo de Deus, você tem que glorificar, você tem que exaltar o nome de Deus, porque muita gente vai louvar o nome de Deus através da tua boca, através do teu testemunho, através daquilo que tu recebeu. Aquele cego não se importou com a multidão. O seu objetivo era ver. E Jesus o curou, porque Jesus veio dar vista ao cego, veio curar os leprosos, veio sarar as feridas de coração. Jesus, ele veio fazer maravilha. Jesus, ele veio anunciar o reino de Deus. Jesus, ele esteve aqui para resgatar o homem de tudo aquilo, de todo o pecado, de todas as enfermidades. Para isso, nós temos que crer e não desistir, buscar a Ele de todo o nosso coração. Aquele cego não desistiu, porque ele sabia que ver era
era uma das coisas mais lindas do mundo, porque aquele cego, ele já tinha visto. Se nós for olhar em outras traduções, Jesus vai dizer que torne a ver. E aquele cego vai dizer, Senhor, eu quero recuperar a minha vista. Então aquele cego não era cego de nascença, mas agora ele estava cego. Lá em João 9 vai ter o cego de nascença, vai dizer o cego de nascença. Mas esse cego aqui, ele não era de nascença. Mas ele foi curado. Não importa se ele foi cego de nascença ou não. Embora a história diz que ele não foi. E quando a gente vai examinar as escrituras, alguns textos, nós vamos ter a confirmação que ele não era cego de nascença. Mas eu quero te dizer que Deus cura aquele que nunca viu. Deus cura porque Ele é Deus, Ele tem poder. Jesus Cristo, Ele se manifestou aqui para fazer prodígio e milagre, para que o homem pudesse ver que Ele tem poder para sarar o homem, que Ele tem poder para resgatar o homem, que Ele tem poder para transformar o homem, que Ele tem poder para levar o homem para o céu, para religar o homem com Deus. Que você possa compreender o projeto de Deus. Que o projeto de Deus aqui na terra foi fazer isso. Manifestar a sua graça redentora através da pessoa bendita de Jesus, para que o homem pudesse conhecer os feitos de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o homem. E Jesus mostrou, naquele dia, que aquele cego, ele agora tinha uma nova visão. Uma visão diferente de todos os tempos que ele viveu. Ele viu o Filho de Deus se manifestando a sua glória através desse milagre. Ele agora sai glorificando a Deus, porque ele sabe que existe um Deus que pode fazer grandes coisas na vida do homem. Não importa a situação, ele pode, porque todo o poder ele tem. Aqui fica essa reflexão. Que Jesus venha te abençoar, que Jesus venha te guardar. E nunca esqueça, não desista. Não importa se a situação está difícil. Não desista. Ou você pensa que a situação daquele cego, mendigando, rejeitado, no sol, sentado ali, no sol escaldante, porque Israel, lá é pintura, né, que nem a daqui, lá é muito quente. Aquele cego não desistiu. As pessoas mandaram ele se calar, mas ele não se calou. Cada vez mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conseguiu seu objetivo, porque ele não desistiu. Se você não desistir, você vai alcançar o seu objetivo. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus venha estar com todos vocês. Não só hoje, mas todos os dias. E não esqueça de deixar o seu like, para me fortalecer a divulgar essas boas novas a todas as nações. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.